Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Segredos Políticos de número 3. Eu sou o Romeu Scanhoela e estarei com você comentando os bastidores da política de forma semanal. Aqui você vai encontrar algo inédito, algo que não sai na mídia em geral. A partir desse episódio, nós dividiremos esse podcast em 4 blocos. Brasília em Foco, onde comentamos os principais projetos que estão rolando no Congresso Nacional. O segundo bloco é o Colado com a Justiça, sobre um assunto político de interesse nacional que envolve o judiciário, de preferência o STF. Temos o Giro Regional, onde daremos alguma dica ou referência sobre gestão pública que acontece em alguma região do Brasil. E agora é o quarto bloco, a puxada de orelha, onde comentaremos algo que nossos mandatários não deveriam fazer. Com tudo isso, iniciamos o nosso podcast e apresento a você o meu amigo neste projeto, Vitor Escobar. Valeu, Romeu. Obrigado a todos que estão nos ouvindo nessa nova edição dos Segredos Políticos. E hoje, nesse terceiro episódio, nós temos uma novidade. Estamos ao vivo no Clubhouse. Quem quiser acompanhar os próximos bastidores de nossa gravação, basta seguir o meu perfil Vitor Escobar ou do Romeu Scanhoela. E vamos para o nosso primeiro bloco Brasília em Foco. Bom, primeira notícia aqui, Romeu, é um projeto que obriga cartórios a informar COAF sobre venda de imóveis em dinheiro vivo. O projeto de lei 8921 obriga os cartórios brasileiros a informar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, conhecido como COAF, transações com imóveis realizadas em dinheiro vivo. Esse texto tramita na Câmara dos Deputados. A proposta é do deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, e altera a Lei 7.433 de 85, que trata da lavratura de escrituras públicas. O COAF é um órgão ligado ao Banco Central que combate a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. E o deputado afirma que o objetivo do projeto é coibir crimes que usam dinheiro vivo nas transações, como corrupção, né, principalmente. Então ele diz aqui na agência Câmara, né, uma frase, abrindo aspas aqui para ele: infelizmente é muito comum pessoas adquirirem imóveis em espécie. Tal conduta traz sério indício de que os valores foram adquiridos de forma irregular. Fecha aspas. A proposta também determina que o comprador e o vendedor do imóvel deverão apresentar declaração ao cartório, informando o valor do negócio e se houve, né, pagamento em espécie, de uma parte ou na totalidade. E essa informação tem que ser incluída na escritura pública. Beleza. Então a segunda notícia aqui do Brasília em Foco é um projeto de lei que proíbe o empregador de exigir que o empregado tome vacina. Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 455 de 2021, de autoria do deputado Léo Mota, do PSL de Minas Gerais, que proíbe o empregador de demitir os trabalhadores que não tomarem vacinas, né, contra agentes biológicos, né, que estejam expostos. Bem aí, basicamente falando, né, principalmente do coronavírus. De acordo com o texto, o empregador deve oferecer as vacinas gratuitamente aos empregados. Também é obrigação do empregador que os empregados sejam informados das vantagens e dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a que estão expostos por falta ou recusa da vacinação. Em caso de recusa, o trabalhador deverá guardar um documento comprobatório e mantê-lo disponível em inspeção do trabalho. A demissão estará justificada apenas se a vacinação for comprovadamente imprescindível para o exercício seguro das atividades do empregado no estabelecimento e se o risco oferecido pela ausência de vacinação não puder ser efetivamente controlado pelo uso de equipamentos individuais de proteção ou, se fornecidos, esses, né, pelo empregador, o empregado se recusar a utilizá-los. Quer comentar, Vitor? Então eu acho importante medidas que protejam, né, o emprego das pessoas, dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo eu acho que pode ser problemático nesse caso, né, assim, porque você abre a brecha da pessoa ter um motivo a mais aí para não tomar a vacina, né, por ter essa proteção de não poder
ser demitido por conta disso, né, por esse motivo. E assim, a gente tem que lembrar as pessoas, né, sempre conscientizar as pessoas de que a vacinação ela não é ela não é uma decisão apenas individual, ela é uma decisão coletiva, né? A proteção da vacina ela é importante coletivamente. Então, quando a pessoa se vacina, ela está protegendo não só ela, como as pessoas ao redor dela, pessoas que eventualmente não podem ser vacinadas, né? Ou por não ter idade suficiente, ou por ter algum problema de saúde que impede isso. Então, acho que assim, mais importante do que essa lei é sempre a gente estar conscientizando as pessoas da importância de tomar vacina. Exatamente. Vamos para a notícia 3. Vamos, a notícia 3 é a proposta que torna o teste do pezinho ampliado obrigatório na rede pública de saúde. Vamos só deixar claro, né? Essa proposta ela torna o teste do pezinho ampliado, né? Obrigatório. Não é que não é obrigatório o teste do pezinho. O teste do pezinho no SUS, hoje ele é obrigatório. Só que a proposta é para ampliar a questão da coleta de sangue ali, no caso da quantidade de doenças que podem ser detectadas, né, no teste. Então, em resumo, o projeto de lei 5.043 de 2020 torna obrigatória a triagem neonatal ampliada na rede pública de saúde. O texto está em tramitação na Câmara dos Deputados e insere o dispositivo no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, conhecido como teste do pezinho, que é realizado a partir da amostra de sangue coletada no calcanhar do recém-nascido. Atualmente, o SUS oferece a versão do exame que detecta situações associadas a apenas 6 doenças, né? Então, a proposta determina a realização no SUS do teste, também é oferecido por instituições privadas, né, hospitais privados, mas a proposta quer que passe a identificar de 6 doenças para 53 doenças, né? O que seria um grande ganho aí da sociedade, né? Porque você tem hoje, estima-se que 13 milhões de pessoas tenham doenças raras no Brasil e estudos indicam, né, que o atendimento da criança diagnosticada precocemente custa o equivalente a 1/5 de um eventual tratamento sem diagnóstico. Ou seja, você vai ampliar o teste do pezinho, né, passando de 6 para a detecção de 53 doenças, mas ao mesmo tempo o SUS vai ganhar com isso, porque num diagnóstico precoce você tem uma economia, né, num futuro tratamento de uma criança ou de um adulto. É isso aí. E a quarta e última notícia do Brasil em Foco é: medida provisória facilita a compra de vacinas contra a Covid-19. Essa é uma das próximas pautas que irá ao plenário na Câmara dos Deputados, né? Hoje é quinta-feira, dia 18 de fevereiro, 9h20 da noite, e essa medida provisória, essa MP 1026/2021, ela deve ser votada aí nos próximos dias. Para todos entenderem, essa MP, essa medida provisória, facilita a compra de vacinas, insumos e outros artigos necessários para a vacinação contra a Covid-19, com dispensa de licitação e regras mais flexíveis para os contratos. O texto determina que a aplicação de vacinas nos brasileiros deve seguir aí o previsto do Plano Nacional da Vacinação, né? Foi elaborado pelo Ministério da Saúde. E falando no plano de vacinação, a MP determina que só poderão ser aplicadas nos brasileiros vacinas que tiverem autorização emergencial ou registro da Anvisa, né? O registro na Anvisa, segundo esse plano, né? E que ele tem que ser coordenado aí pelo Ministério da Saúde e publicado no site oficial da pasta. Sobre a autorização emergencial, o texto retoma a autorização para que a Anvisa aplique o chamado rito sumário para insumos e vacinas aprovados por autoridades sanitárias dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão, da China ou do Reino Unido, ou seja, onde tem as vacinas aí fabricadas, né? Esse dispositivo fazia parte da Lei de Enfrentamento à Pandemia, que perdeu a vigência em 31 de dezembro de 2020, mas acabou mantido por decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do STF. Para as vacinas com registro emergencial, a MP obriga os profissionais de saúde a informar o paciente que se trata de produto que ainda não tem registro na Anvisa e que teve uso excepcionalmente autorizado pela agência.
e sobre os potenciais riscos e benefícios do produto. Outro ponto da Lei 13.979/2020, retomado aí pela medida provisória, é a garantia de validade da receita médica de medicamentos de uso contínuo até o término do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid, né? A regra não vale para medicamentos sujeitos ao controle sanitário especial. Falando sobre a dispensa de licitação, a medida provisória determina que as compras de insumos e imunizantes poderão ser realizadas sem licitação e antes do registro da vacina na Anvisa. O governo também poderá contratar sem processo licitatório bens necessários à logística, campanhas publicitárias e treinamentos relacionados ao Plano Nacional de Vacinação. Todas as operações deverão ser justificadas pelo órgão público e divulgadas à população pela internet. O texto também exige que os órgãos de controle interno e externo priorizem a análise de contratos ou das aquisições realizadas com fundamento nas regras excepcionais. As regras valem para os contratos firmados até 31 de julho de 2021, independente de seu prazo de execução ou de suas prorrogações. Outra coisa, empresas com sanções ou impedimentos poderão ser contratadas caso sejam as únicas fornecedoras, mas deverão apresentar garantias. Vários órgãos públicos poderão utilizar o sistema de registro de preços, que facilitam aí as aquisições. E, por fim, as compras por pregão voltadas à vacinação também tiveram prazos e requisitos alterados para facilitar o processo. Além disso, a MP autoriza cláusulas especiais se forem indispensáveis para a aquisição dos imunizantes, como o pagamento antecipado com perda do valor, cláusula de confidencialidade e dispensa de dispositivos que penalizem as empresas contratadas. Em resumo, né, é uma MP para flexibilizar aí o combate ao coronavírus, para flexibilizar a compra dos insumos necessários para a vacinação da população brasileira. Exato, e a medida provisória precisa ser votada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal até 120 dias da sua publicação. Caso contrário, perderá a validade. E vamos agora para o colado com a Justiça. Bom, a nossa notícia de hoje do colado com a Justiça é a cobrança de TBI, que só é possível agora após transferência efetiva do imóvel. Pois é, o STF resolveu aí sobre quando é preciso pagar o imposto sobre transmissão de bens imóveis, o chamado ITBI. O STF definiu que o tributo só é devido a partir da transferência da propriedade do imóvel com o registro em cartório. O município de São Paulo queria cobrar o imposto após o compromisso de compra e venda do imóvel, né, logo após o compromisso de compra e venda do imóvel, alegando que o compromisso de compra e venda é um negócio intermediário entre a celebração do compromisso em si e a venda a terceiro comprador. Argumentou até que, de acordo com a Constituição Federal, artigo 156, inciso 2º, o registro em cartório é irrelevante para a incidência do imposto. E o município recorreu ao STF contra a decisão do Tribunal de Justiça Estadual de São Paulo, que considerou ilegal a cobrança do ITBI, mas a questão foi decidida por unanimidade a favor do comprador do imóvel. Em seu voto proferido via plenário virtual, o presidente do STF e relator do processo, o ministro Luiz Fux, observou que o entendimento do TJ está em sintonia com a jurisprudência do Supremo. Apontou diversas decisões no sentido de que a exigência do ITBI ocorre com a transferência efetiva da propriedade que se dá com o registro imobiliário. Apesar de a questão constitucional já estar pacificada, né, no STF, agora com a fixação dessa tese, ela impactará outros diversos casos que discutem a mesma situação, né, e continuam chegando ao Supremo. Beleza. Bom, antes da gente encerrar, né, o colado com a Justiça, Romeu, acho que é importante, né, ter alguns ouvintes que podem estar se perguntando o porquê da gente não ter falado aqui nesse bloco do caso Daniel Silveira, do PSL Rio de Janeiro, que por unanimidade do STF, o STF manteve, né, a prisão dele em flagrante, decretada na terça-feira, né, o último dia 16,
pelo ministro Alexandre de Moraes, após a divulgação do vídeo em que o Silveira defende medidas antidemocráticas, como o AI-5, e instiga a adoção de medidas violentas contra os ministros do STF. Então, assim, a questão é que a nossa ideia com esse podcast é levar até nossos ouvintes as notícias da política que não são noticiadas na mídia. Então, por isso, como essa pauta está sendo muito falada na mídia nos últimos dias, a gente acha que, né, vale essa explicação do porquê que a gente não está trazendo aqui nos Segredos Políticos. Exato. Nossa ideia é sempre levar para o nosso ouvinte o que não está na mídia. É isso aí. E vamos para o Giro Regional. Bom, nossa primeira notícia aqui é: em protesto, posto comercializa gasolina a R$ 3,50 em Feira de Santana. Então, Vitor, o Sindipetro Bahia realizou nesta quarta-feira última, né, dia 17 de fevereiro, em Feira de Santana, mais um protesto contra os preços dos combustíveis e os sucessivos reajustes feitos pela Petrobras. A ação aconteceu num posto chamado Modelo, né, conhecido em Feira de Santana, e tinha um dia antes, né, no dia 16, tinha acontecido um protesto parecido também em Salvador, né, na capital. Lá em Feira de Santana, eles fizeram uma promoção para os 100 primeiros motoristas que chegassem no posto, eles iam abastecer com até 20 litros de combustível, pagando o valor de R$ 3,50. E fizeram a mesma promoção para os motociclistas encherem o tanque com o mesmo valor. E claro que por conta do preço promocional, longas filas de carros e motos se formaram lá no estabelecimento. O diretor de comunicação do Sindipetro Bahia, Radiovaldo Costa, informou em entrevista ao veículo de comunicação Acorda Cidade que essa ação tem como objetivo provocar a discussão sobre a política de preços da Petrobras. Algo muito feito, né, há muito tempo em diversos lugares, né, não só do Brasil, mas em diversos países, essa questão do combustível e de protestos e de baixar preço, né, e não só com combustível, né, Vitor, com diversos outros setores da sociedade. Isso, a gente sabe que nem sempre é possível, né? Mas é até bom de se ver quando tem um protesto assim que não é um protesto que vai atrapalhar a sociedade, não vai atrapalhar as pessoas no dia a dia delas. Nesse caso até acaba ajudando aí e com certeza chama muita atenção também para a causa deles, que é justamente esses reajustes do preço do combustível. Isso aí. Beleza. Então a segunda notícia do nosso giro regional é a profissional do Rio de Janeiro, né, uma técnica de enfermagem, que foi a primeira indiciada no país por falsa aplicação de vacina. De acordo com o site CNN, uma técnica de enfermagem suspeita de não injetar devidamente uma dose de vacina contra a Covid-19 em um idoso da cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, é a primeira profissional do Brasil a ser indiciada criminalmente por não aplicar corretamente o imunizante. O idoso foi no último dia 11, né, com a família, num drive-thru montado dentro de uma universidade. E aí o familiar estava filmando e percebeu, né, que a técnica de enfermagem não havia aplicado a vacina e só colocado a seringa com a agulha lá no braço do idoso. Muitos casos já aconteceram, mas assim, o que torna isso como notícia, né, muitos casos já aconteceram parecido, né, apesar de ser algo isolado, mas a gente já viu nas semanas anteriores situações parecidas com essa, mas o que se torna uma novidade é que houve um indiciamento criminal, né, pela primeira vez, por ter acontecido algo assim, de uma técnica de enfermagem não ter aplicado a vacina no idoso. Pois assim, a gente sabe que são casos isolados, estatisticamente ainda assim é irrelevante, mas é triste, né, ainda que a gente tenha que enfrentar esse tipo de situação e ter que ficar atento, então, né, na hora de levar um familiar ou quando, né, for a hora de todo mundo se vacinar, ter que ficar atento se está sendo ou não aplicada a vacina. Tinha até um local no Rio de Janeiro que a gente, na pesquisa,
eu tava na pesquisa dessa pauta, eu estava vendo que eles estavam proibindo os familiares de filmarem a aplicação da vacina, o que é um absurdo, né? Porque se você não vai cometer um erro, você não tem por que ter medo de filmar. É claro que você não pode filmar o rosto do profissional, né? Sim. O rosto do profissional que está aplicando a vacina, mas filmar o braço do seu familiar que vai receber a vacina, não tem nenhum problema, né? É um direito seu. Então, Sim. então você vê como que esse assunto tomou grandes proporções, né? O pessoal começou filmando como uma comemoração, né, para mostrar para a família, né, a coisa, e no fim virou agora o pessoal quer gravar justamente para poder comprovar, né, se foi vacinado ou não. Virou caso de polícia. Pois é. Bom, vamos agora para o nosso último bloco. E para quem vai a puxada de orelha da semana, Romeu? Bom, Vitor, a puxada de orelha da semana vai para a deputada federal Clarissa Garotinho, que criou o projeto de lei 300/2021, que inclui o Ano Novo Chinês no calendário nacional de datas comemorativas. Se aprovado, a celebração será feita entre os dias 21 de janeiro e 20 de fevereiro. Quer comentar primeiro, Vitor? Pode ser. Então, assim, quando a gente estava levantando, né, a pesquisa sobre esse tema, eu fiz uma busca no Twitter, né, sobre Clarissa Garotinho, sobre o projeto de lei. E assim, o que eu mais vi foram, na verdade, manifestações tanto quanto xenofóbicas, né? Assim, achando um absurdo o projeto de lei por conta de ser um ano novo chinês especificamente, e as pessoas ainda associam muito de que, né, a China é a única grande culpada da crise da Covid-19. Então, assim, o meu ponto em relação a esse projeto de lei não é de nenhuma maneira, né, um tom xenofóbico, mas de que todo projeto de lei, né, de que trata de datas comemorativas, de coisas que não vão trazer um retorno imediato à sociedade, ela só faz as pessoas perderem o tempo, né? O Congresso perdeu tempo discutindo esse tipo de projeto de lei que de fato não vai trazer nenhum retorno efetivo para a sociedade ali imediato. Então, eu acho que a gente está num momento excepcional, né, de crise econômica muito grande, de crise do coronavírus. Então, assim, a gente não pode perder tempo de discussão com esse tipo de projeto. Essa é a minha opinião. Exato. E é isso, é não perder tempo com projetos que não levam a nenhum. Não tem nenhum benefício para a sociedade, né? Então, assim, até me recordo de uma plataforma desenvolvida por dois deputados estaduais aqui de São Paulo, o Ricardo Melão e o Sérgio Vitor, que são do Partido Novo. Eles desenvolveram uma plataforma chamada Revoga Já, que nada mais é do que você, como cidadão, denunciar leis inúteis que possam ser revogadas. E eles recebem lá uma enxurrada de leis inúteis para analisar com a equipe jurídica deles e tentar, de alguma forma, fazer a revogação dessas leis. Então é isso, assim, a gente tem que não só lutar por boas leis, né, como cidadão, mas também criticar essas ações de leis que não levam a lugar nenhum, que é para agradar um grupo, né, ou até meia dúzia de pessoas. Então a gente precisa sempre pensar de forma mais ampla, né, de forma macro, né, que tentar pensar em ações, em projetos de lei que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Muito bem, e com isso a gente encerra hoje essa terceira edição dos Segredos Políticos. Queria fazer um convite a todos vocês para entrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, é tudo /Segredos Políticos. Então basta procurar a gente por lá. Se você achou alguma matéria interessante, se você quer fazer algum comentário, uma crítica, uma sugestão de alguma pauta, pode mandar uma mensagem para a gente através de qualquer uma das mídias que a gente vai ler e no próximo episódio a gente traz aqui para todo mundo. Então, muito obrigado a todos. Valeu, Romeu. É isso aí. Obrigado, Vitor. Boa semana para todos. Até semana que vem.